sejam todos bem-vindos. Eu sou Stephanie e esse é o Atípicos, um programa e porque ser diferente é normal, né? Hoje nós temos aqui no nosso estúdio duas convidadas super especial, a Silvane da Silva, isso. Ela é coordenadora da AMA aqui de Rio do Sul e também a Rita Schlemper, né, que é presidente da Associação da AMA, né? Isso. Aqui de Rio do Sul. Exato. Sejam todas bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. É isso aí. Então, vamos conversar um pouquinho, né? Abrindo o mês do autismo, que esse mês é o mês do autismo. Então, aqui no nosso programa, a gente vai ter convidados falando especificamente do autismo, né? Vamos conhecer um pouquinho melhor vocês, né? A Silvane, quer começar, Silvane? Então, Quem é a Silvane? Pois é, vamos lá. A gente está há alguns anos já, né, nessa situação, envolvidas com o autismo, com o tema, porque sou mãe atípica, né, e o meu filho já completa 15 anos nesse ano, então, com quase 2 anos eu tive o diagnóstico dele. Sim. E foi toda uma situação de que eu não encontrava mães que tivessem filhos atípicos também, então você se vê meio perdida. Para onde ir? Quais os profissionais? Quais os meus direitos? E agora, eu levo meu filho à terapia ou eu trabalho para pagar essas terapias? Como eu vou fazer daqui em diante, né? E a gente foi conseguindo encontrar algumas profissionais na época em Rio do Sul, mas 2 anos depois, assim, eu tive certeza que o filho da Rita também era atípico, né? E foi num programa com o Chico Santos. É verdade, verdade. Ai, que legal. Onde eles estavam desafiando o Matias a fazer uns cálculos e ele estava com um cubo mágico, eu acho. Nossa, eu fiquei assim, né, impressionada. Entrei em contato com a Rita e ela prontamente, sim, vamos marcar um café, eu tenho muita coisa para te falar. Como sempre, proativa e disposta, né, a ajudar. E então, aí nós começamos uma outra história, não a história da Sil e da Rita as jornalistas conhecidas na cidade, mas das mães atípicas, né? E veio ganhando força. Então, a gente começou com um grupo de pais, através de um seminário que nós realizamos em 2017, o primeiro seminário regional do autismo. Foi assim, ainda era disponível o bloco G da Unidade, que se chamava lá na frente. Tivemos que buscar mais cadeiras lá no extinto PUNF, né? Na época era o Parque Universitário. E foram mais de 600 inscrições. Então, ali a gente já conseguiu conhecer muitas mães, né? Fazer um levantamento. E aos pouquinhos fomos lá. Levantamos esse grupo, encontramos mães. E aí se começaram as trocas, ideias, direcionamento, tudo nesse grupo de WhatsApp. E encontros, né? Vocês ainda fazem encontros com os familiares, assim, ou... Então, o seminário acontece sempre, né? Desde 2017, teve a pausa ali da pandemia, né? Rita, 2020, 2021, a gente fez alguma coisa mais sutil, assim, né? Sim. Mas a gente deu continuidade. Ano passado ainda fizemos um grande seminário, foi muito bacana, bastante adesão. Muito. E esse ano a gente já está também preparando para sediar um outro seminário. Só espero que não seja no mesmo dia que o nosso lá, para a gente poder ir no de vocês também, né? Então, não, com certeza. Vai ser no dia 26. O nosso é 23. Então vai dar certo. Vai dar boa. E quem é a Rita? Eu sou a Rita Schlemper, sou mãe do Matias, que é um menino autista, que tem 19 anos, tá fazendo 19 anos hoje, aliás. Parabéns pra ele, então. E ele é um menino muito querido, muito amado. E eu descobri o autismo dele quando ele tinha apenas 1 ano e 6 meses. Foi através de uma pedagoga, a professora dele na escola, ela que me alertou. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu tinha ouvido falar sobre o autismo, mas aquele típico que a gente vê em filmes, séries, né? Da criança se balançando. É aquilo que a gente sabia conhecer na época, né? Mas eu não via essas características nele. E daí ela me explicou um pouco sobre os autismos, né? Sobre as várias características. E aí eu fui procurar ajuda.
através dela também, que na época com uma psicóloga lá de Curitiba, porque aqui não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Então eu ia a Curitiba para receber atendimento com ela e foi maravilhosa. Ela é psicóloga do meu filho até hoje. Então é uma pessoa muito maravilhosa, muito abençoada. A Silvane conhece ela, a Maria Helena. E também, né, o Jorginho também foi nela na época, né? Então, e aí encontrar a Sil, quer dizer, a Sil me achar e eu ia achar a Sil. Foi providencial, né? Sim. Foi o que era para acontecer, né? Tava escrito no destino que ia ser assim. Então a gente não recebeu esses filhos à toa, né? Porque a nossa missão era outra. A gente não tinha noção que a nossa missão era outra até a gente receber essa missão, né? E a nossa ideia sempre foi... A gente tem uma química, se a gente fosse um casal, né, amiga? Uma química muito forte, porque a gente pensa muito igual, a gente tem os mesmos objetivos. Então, eu falo, ela completa a frase e assim vai, porque a gente pensa muito igual. Então, o nosso objetivo desde o começo foi esse, né? Reunir as famílias e principalmente acolher essas famílias, né? Que é o primeiro passo. Depois vem o resto, mas primeiro vamos acolher eles, vamos ver o que eles precisam, porque hoje a gente ainda estava conversando sobre isso, de como a gente teve oportunidade e situação financeira estável para tratar os nossos filhos, mas a gente sabe que a maioria das pessoas não tem. Não, e foi isso que moveu a gente. Pra gente é meio difícil. Porque às vezes tem que ir para outra cidade. Não financeiramente, mas tem toda a rotina mudada, né? E imagina uma pessoa sem condições financeiras. Como que ela vai sair da cidade? Como é que se ela não tiver atendimento aqui? Como é que o SUS que eu vou no médico, eu vou no neurologista, no psiquiatra, onde que eu levo? E hoje falta muito, assim, né? Se a gente for olhar, né? Já se tem muita coisa feita, né? E a AMA, eu acho que é a pioneira. Nessa questão do autismo, né? Vocês aqui abriram em isso, né? Sim. Porque não se falava muito até então, né? Eu acho que não tinha eventos nas escolas, alguma coisa, não era tão falado também, não, né? tanto que para mim foi uma Mas coisa muito nova. O Matias estudou em Rio do Sul, né? Estudou em Rio do Sul, ele... desde bebezinho. E foi por uma professora, Foi. Né? E geralmente né? Geralmente é assim. A professora tem o primeiro olhar. Porque é ali que ele vai mostrar as limitações que ele tem, ou não, né? Ou as altas habilidades que ele pode ter. A professora nota e alerta os pais. O teu também tem altas habilidades? Tem, o meu tem altas habilidades. Ô, Rita, foi a Zazá, né? Não, foi a Paty. A Patrícia. Certo. Patrícia. Foi ela que me falou a primeira vez sobre isso. Ela e a Sandra, que era a coordenadora do Dom Bosco na época. E que difícil também, né? Eu me vejo porque eu sou prof, né? Às vezes, para ti chegar num pai, numa mãe e falar, então tem que ter abertura do pai e da mãe também. Né? Tanto que eu recebi positivamente isso, né? De uma maneira muito aberta. E fui procurar auxílio em seguida. Na outra semana eu já tinha marcado para resolver isso tudo, né? Mas eu sei e conheço pessoas que não recebem bem essa informação. Né? Que falam que não. Ele puxou o tio... O meu marido era assim, eu não sei quem da família era assim, todo mundo na minha família demorou para falar, o meu tio lá também andava na ponta do pé, vem aquele monte de desculpas. E essa é uma missão nossa, né, de estar levando, não é porque, às vezes teve gente que me perguntou assim, como eu fui candidata também, né, no ano passado, mas por que tu fala que teus filhos são autistas, né? Eu tenho orgulho de dizer que eles são, porque Deus me deu eles, né? Sim, a gente nós somos as vozes, né? Que vão lutar por eles, e né? Nós precisamos falar o máximo possível até para as pessoas terem conhecimento. Não esperarem que seus filhos cheguem na idade da fase escolar, né? Para algum professor ter que falar. No caso, o Matias, ele estava no maternal, nos primeiros... O Jorge foi a mesma coisa, eu te perguntei, porque na verdade a Zilá lá do Dom Bosco, né, também. Também. Exatamente, também recebi. Mas aí, paralelo, tinha uma amiga, fonoaudióloga, que me alertou também, né? Então, a busca foi por ali. Mas assim, a gente precisa divulgar. Primeiro, precisa aceitar, né? Precisa aceitar para que as coisas venham, para que tu realmente faça acontecer. Tu não pode esconder, tu sofre muito mais. E assim, mostrando um caminho, trilhando um caminho com ele, se tem muitos resultados. Há muitos tratamentos, há muitas possibilidades. O Matias é 4 anos
tem 4 anos a mais que o Jorge. Então, a Rita encontrou mais dificuldade que eu, que encontrei na época que não tinha nem numa UBS, na policlínica ou em qualquer lugar, se tinha um cartaz falando sobre autismo. Escolas não falavam sobre, sabe? Era o conhecimento de cada profissional que vai além, né? O senhor até chamou um ponto bem importante que você falou, né? Que as escolas não falavam. E até os profissionais também, era bem pouco divulgado, né? Os profissionais mesmo da saúde, assim, com certeza. em si, né? Não Falava só na muito educação. pouco. Até por não terem conhecimento de como lidar com a situação. Porque eu lembro que eu passei também por muita coisa assim lá no Dom Bosco, o Júlio estudou no Dom Bosco, né? Sim. Mas eles não fizeram um relatório, não se atentaram. Mas eu sei hoje porque... Pois é, uma contrapartida que aqui nós tivemos um Ali resultado muito bom, Foi muito bom. Mas E por que eu falo isso, sabe? Eu vejo que até para profissional que avaliou o Júlio, que é excelente, é uma profissional de Timbó, ela até vem no nosso Mães e Vozes esse mês agora, né? Que ótimo. Para ela foi difícil também. Assim, sabe? Porque tinha muita coisinha para estar sendo avaliado. Sim, tem que ter conhecimento. Porque ele não tinha só autismo, né? Ele tem também alta habilidade, né? E a gente ficava naquele limbo, assim, o que está acontecendo? Ele é tão, né, rápido, esperto, as habilidades em algumas coisas, né? Mas em outras ele tinha uma dificuldade motora, que a gente não conseguia identificar. Né? E como vocês disseram, muitas famílias têm condição, né? A gente teve condição até um certo ponto e depois a gente vendeu carro, a gente né, começou a atrasar contas e ainda a gente passa por situações assim, sabe? É muito investimento. Financeiro. É muito caro. Ainda está, ainda mais que a gente pegou enchentes também, né? E aqui em Rio do Sul, quem não pega, é difícil quem não pega enchente, mas enfim. Mas é afetado de alguma forma. É afetado, né? Então, para nós foi bem difícil, assim. E só que não é só uma questão de dificuldade, é uma questão também de falta de profissional também, né? Sim. Sem dúvida. Não é só Rio do Sul, nós vivemos isso hoje na AMA. Nós temos falta de a gente até vai falar daqui a pouquinho também, né? Um pouquinho mais sobre a AMA também. Eu acho que tem até... Vocês já têm uma possibilidade de ampliação também, é muito legal. Eu recebi essa informação de uma pessoa, né? Mas eu fiquei bem feliz ao receber, porque tem que aumentar. Sim. A gente precisa que mais famílias tenham acompanhamento, porque né, a gente já conversa há tempo, né, Sil? Sim. E muitas famílias têm muita necessidade. E quanto mais a gente consegue ajudar, né, mais a gente consegue que essas pessoas tenham uma melhora na qualidade de vida. Isso. Sem dúvida. Só a até criança, porque a família, como ela não tem o conhecimento, né? Sim. Ela... é muito fácil falar pro outro. Olha no Google, pesquisa ali, vai lá no médico. É tão fácil falar, né? Como se as pessoas tivessem condições, né? Financeiras, psicológicas ou emocionais e tempo, né? Para ir lá fazer essa pesquisa e ir lá descobrirem tudo, né? E às vezes a família precisa de um abraço mesmo, né? E dizer, olha, aconteceu isso comigo, vou te ajudar. Né? E é isso que precisa, né? Sim. Então, a gente tá aqui para isso, né? Eu acho que o mais importante de tudo é a gente fazer o diagnóstico. Esse é o primeiro passo, antes de tudo. Antes de tudo. Porque quantas famílias ficam na dúvida do que os seus filhos têm, né? Não sabem o que eles têm, por que se comportam dessa maneira, por que têm certas atitudes, né? Sim. E ficam sem saber o que aconteceu. E com o diagnóstico, o mundo se abre. Porque até o momento do não diagnóstico, a gente fica perdido no... O limbo, né? Que nem nós fica ficamos, perdido. né? O que ele tem, meu Deus? Por que ele é diferente dos outros? Por que ele está fazendo isso? E quando o diagnóstico vem, primeiro vem aquele luto, né? A gente fica angustiado, né? Fica angustiado, não adianta. Mas depois a gente como percebe... vai ser, né? Pra eles, né? Depois a gente percebe que bom que veio o diagnóstico, agora eu sei o que é. Porque agora eu sei que caminho eu vou tomar. Porque aí eu vou buscar. O que ele precisa, né? E hoje a gente conversava sobre as mudanças, né? De como os tratamentos mudaram, como tem outras coisas tão impressionantes e maravilhosas, né? Que mudam tanto. Hoje a gente estava falando, inclusive, sobre... Eu e a Silvane conversando com a Marcela, a vereadora Marcela, e falando para ela dessa necessidade de fazer o tratamento com as crianças na parte motora, parte física. De trabalhar o corpo inteiro.
né? Sim. Não só a fala, não só a parte psicológica, mas fazer essa criança ter... porque a flacidez, né, prejudica a fala, prejudica um monte de coisa, né? Então, ele com um corpinho mais rígido, mais forte, mais ativo, ele vai conseguir aprender outras coisas. E o corpo faz o cérebro funcionar melhor, né? Um corpo em funcionamento, mente sã, corpo são, né? Então, o corpo são, ele vai conseguir fazer com que aquela cabecinha funcione melhor e aprenda mais. E a gente vê tanta coisa, tanto. Nossa. É incrível, né? E hoje vocês têm uma físio, que é... Duas físios, né? A Jennifer e a Deazir e a Lu, que é a nossa educadora física. Exato. São 13, então, profissional nessa área? Na área da parte motora, sim. Isso. E a gente vem com novidades, mas primeiro vamos fechar, né? Sim, né? Porque a gente tivemos uma boa notícia hoje, a gente tá bem grato. Logo a gente te conta. Sim, logo vocês contam aí nas redes, tá tudo certo. Mas o importante é crescer. Isso. Até porque eu acho que a Sil faz TO. Eu faço pós-graduação em autismo e TDAH. Então são... A gente foi para outra área. Nós somos jornalistas formadas, mas já querendo atuar em outras áreas. Mas a necessidade é outra agora, né? A gente não tem profissional em Rio do Sul. Lembra que você falou antes, né? Então, a gente tem que preparar quem está aqui. Quem, né, pais e mães, geralmente, eles têm um conhecimento diferente porque eles vivem. São estudiosos, né? Já vão muitas vezes estão à frente de uma pessoa formada, recém-formada. Às vezes chegam lá no profissional, já sabem tanto, né? Sim. É impressionante, né? Como então, já vem preparado alguns, né? E isso é o que a gente mais fala às mães, aos pais, né? Leiam, se informem, porque vocês têm que conhecer os seus filhos, sabe? Não pode esperar que profissionais digam o que fazer, de que forma. Vão lá, já com uma propriedade, só para trocar ideia e complementar, né? Tirar dúvidas do que você já sabe o que tem que ser feito, né? Não se deixa levar por qualquer fala. Mas conheça o seu filho e leia muitos livros que estude a mente deles, para conhecer, para se colocar no lugar deles, né? Através da mente, o que eles pensam, o que uma pessoa com autismo de suporte 1 ou 2, 3, conforme for o seu, e mais a comorbidade A, B ou C, pensa, sente, faz. Estude isso. Para entender o seu filho. E ajudar o profissional, né? Com as terapias em casa, né? Que são tão importantes, né? Às vezes a pessoa pensa, eu tenho que ajudar o meu filho com terapia em casa 2 horas. Não, gente. Se tiver uns 20 minutos de qualidade, né? Fazendo aquilo que o profissional indicou para fazer em casa, tem muita diferença. É muito bom, né? Dá uma mudança muito grande. O que acontece, né? O Augusto tem feito aula tem físio, psicóloga e o equitador, lá na Ecovale, né? Eles também vão vir aqui. Perfeito, adoro o trabalho deles. Gente, 3 semanas já vejo diferença. Né? Não, e ele está muito feliz. Então, eu vejo assim, que cada terapia, né? Eu vejo também essa questão de meia hora, né? Às vezes, né? Parece que é pouco, mas na verdade não é. Um tempo bem trabalhado, né? Claro, o sonho de todo mundo é que fosse mais tempo, né? Claro. A semana inteira, mas a gente sabe que a gente não tem profissional para todas essas horas. A gente não tem, né? Tem muitas, né, pessoas na lista de espera, né? Eu acho que de vocês também tem, né? Muitas. E lá na Ecovale também tem, né? Porque tem muita gente para a gente atender. Então, a gente tem que aumentar o número de profissional. Não é todo mundo que vai querer, mas tem pais e mães aí fora que podem se espelhar em vocês, né? Correr atrás, estudar. Nem todo mundo consegue, né? Financeiramente, eu digo. Mas tem tanto curso online gratuito, né? Tem gratuito, isso tem que ser divulgado. Muito. Priorizar, a gente sempre compartilha no grupo, Priorizar. porque a gente sabe que tem gente que não tem condições. E a gente mesmo faz, né? Eu adoro. E a gente recebe, né? A gente vai... recebe e vai passando para frente. Né? Então, os nossos profissionais também, às vezes, recebem, né? Tem profissionais que acabam pagando lá páginas para exercícios e tudo mais. Gente, vamos compartilhar. Tudo é compartilhável lá. Para todos a informação. Hoje eu recebi também de uma profissional também em abril, 10 de abril. Também que vai estar vindo. E isso, Gisele Fada, ela é ótima, profissional. Excelente. Lá em Pouso Redondo. Mas daí me perguntaram, é online ou é presencial? É presencial, mas é online, entendeu? É presencial lá em Pouso Redondo, mas a transmissão ao vivo, online. Tá, então
Ah, tá, entendi. No painel lá. Exatamente. Mas a pessoa não pode acompanhar em casa, ela vai ter que ir lá. Porque daí ela quer trocar uma informação com as pessoas lá, exatamente, sabe? porque vai ter interação momentânea, né? Então, sim, entendi. Não, mas muito legal. Legal, né? Quanto mais coisa tiver, é bom, né? Sim, nossa. E assim, a gente está partindo muito para isso, né? E grandes nomes, nós não temos condições de pagar um profissional lá de Minas Gerais, né? De outro estado que seja. E para vir aqui. Então, muitas vezes, uma estrutura, o pessoal aqui, né, das câmeras da edição, sabe como funciona. É possível, né? Sim. Uma tela bem visível, assim, para que tenha interação rápida, né? É como se fosse muito real, Esse né? é um Hoje Uma de pouso que está fazendo? Isso. Uma de pouso redondo. Sim. Que a coordenadora que está lá é a nossa fisioterapeuta. A Deazir. Ai, que legal. Então, tudo em família. Isso. Converge, né? Positivamente. E os desafios enfrentados enquanto mãe? São vários, né? Muitos. Cada fase de idade, um desafio diferente, né? Mas, assim, o que eu penso? Eu sempre aprendi, como cristã que sou, e você sabe, né? A gente tem que declarar aquilo que gostaria que estivesse acontecendo, mesmo que não seja exatamente isso que está acontecendo, né? Por quê? Porque você tem que acreditar no potencial, você tem que acreditar por dias melhores, você tem que ser uma pessoa motivada, embora as circunstâncias não te façam viver isso. Mas, para isso, é necessário ter fé, né? E, assim, se me permite, cada um tem uma forma de pensar, de viver, de acreditar. Mas o que me sustentou, de fato, a ter um equilíbrio emocional, estrutural, e não, digamos assim, desistir em alguns momentos, é Deus. Sabe? Jesus é meu amigo e Ele está presente em todas as áreas, em todos os momentos da minha vida. Então, assim, eu não tenho medo, eu invoco da minha forma, né? E vivo isso dia a dia. Então, é Ele que me sustenta, é Ele que me acolhe, é Ele que me abraça quando eu não tenho uma pessoa no momento que eu preciso para falar sobre, né? Então, isso tem sido, assim, muito forte para mim e incrível, né? Claro, como falei, cada um, né, com o seu ponto de vista, a sua forma de lidar. Mas é que você precisa ir além do que está aos seus olhos e palpável, sabe? Tem momentos assim que o conhecimento que trouxeram os livros, o conhecimento que o profissional trouxe, a medicação, a alimentação diferente, as terapias, tudo isso diverge para algo que preciso de algo mais. Existe um vazio aqui. O que está acontecendo? Por que eu não sou grata por todas as oportunidades, né? E aí é que entra essa parte da fé, né? Então, os desafios vêm, mas não mais com desespero e com equilíbrio, né? Sim. Então, para mim, tem dado muito certo. E as pessoas que estão ao meu redor, que possibilitam isso, a gente leva o que dá certo, né? Assim para todas as outras coisas, né? Isso mesmo. E o Jorginho tem... Agora, 14. Ele está bem na fase da puberdade, né? Sim. De se conhecer, hormônios, crescimento, estirão, como disse o endócrino dele, não se assusta. Agora vai ser de estralar tudo, porque só vai crescer. Gente, né? Não se importe com, tá magro, tá isso, tá aquilo, deixa crescer. Depois a gente... E é isso mesmo. Tem coisas assim que tu precisa também entregar, né? Sim. Porque senão uma mãe atípica... Ela só se culpa, se julga, se frustra, fica angustiada. Gente, não. A criança tem uma sensibilidade muito grande. Ela precisa nos ver bem para ela acreditar naquilo, que está tudo bem e que eu estou desenvolvendo da forma que a minha mãe espera. E que, né? E que assim seja. Porque é a pessoa que eles mais confiam. Claro, tem o pai, parceirão, ajuda, isso, faz tudo aquilo que muitas coisas a gente não faz com eles. Mas o porto seguro deles é a mãe. É o aconchego. É o cheirinho da mãe. Mãe é típica. Né? Qual que é o nível do Jorge? O Jorge é nível 2, de suporte. Ele tem muita coisa que se encaixa no nível 1, né? Mas o laudo é 2.
E é claro que toda mãe trabalha para diminuir o laudo. Mas assim, dentro das condições dele, do tempo dele, né? Então, assim, como toda mãe atípica, cada pequena evolução, uma alegria, uma vitória, um agradecimento, né? Um menino saudável. Né? Exatamente. A saúde dele é muito boa. Criança, né? Que brinca, que se diverte também, né? E o que eu espero dele? Claro, é importante, a gente tem que conquistar a autonomia, a independência deles, tudo isso é muito importante. Estávamos falando de estruturas, né? Ainda essa manhã com a Marcela. Mas se chegar lá nos 20 anos, né, e ele estar com um comportamento de 14, paciência. O que eu quero que ele tenha de fato? Eu quero que ele tenha paz, alegria e que ele se aceite. É o que eu quero como mãe, sabe? Então, assim, se ele chegar numa idade e não souber fazer o que ele deveria fazer com a idade, paciência, tá tudo bem. Se ele estiver de bem com ele mesmo, eu sou grata. É o que eu peço a Deus. E tem tantas coisas que eles não vão conseguir fazer mesmo. Não, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? O Marcos Petri, uma vez, uma palestra, eu levei meu filho na palestra e o Marcos Petri falou, eu nunca aprendi a amarrar os sapatos. Meu filho olhou pra mim, porque ele também não sabe amarrar os sapatos. E o Marcos Petri disse, daí o que eu faço com isso? Eu comprei sapatos sem cadastro. Nossa, hoje tem tantos. E é isso, entendeu? É só comprar um sapato que não tem o cadastro, pronto. Vamos facilitar. Vamos facilitar a vida deles. Meu filho tinha muita dificuldade para fechar a mochila, porque tinha aquelas abinhas assim, ó. E eu ficava tentando ensinar, que desgaste desnecessário aquilo. Vou comprar uma mochila que tem isso e pronto. Né? Então a gente tem que facilitar as coisas, né? E claro, ensinar as coisas básicas que eles vão precisar para sobrevivência, né? Mas tem coisas que deixa pra lá, tá tudo bem não saber fazer algumas coisas, né? Fez eu lembrar de algumas coisas que eu passei também, que é adaptar, né? Que o Júlio também não. Adaptar, isso aí. Mas a gente chegou a brigar ainda, né, Baldo? Com ele, assim, porque ele não conseguia amarrar, né, o sapato antes do diagnóstico, né? Sim. E daí brigar com ele, depois a gente fica aquela coisa de mãe atípica. Sim. Se culpando, né? Achando que a gente, poxa, por que não... Mas assim, tá tudo bem também, não sabia, né? Eu não sabia, né? Eu não tive aquela oportunidade, né? Então, se Deus tá com a gente, ele sabe, né, o coração da gente e como que a gente é. Então, ele também vai nos perdoar, né? Em relação a isso, né? Então, é tranquilo, né? E o Matias? Vamos falar um pouquinho do Matias. O Matias é um menino muito bacana, muito legal. Ele é um adolescente adulto já tá muito grande? Tá fazendo 19 anos. Ele é um menino bem-humorado, né? E ele é um menino que se aceita totalmente. Ele fala pra todo mundo que ele é autista. Todos os amigos dele sabem. Todo mundo que estuda com ele. Todo mundo, a família, todo mundo. Que eu acho que é a segunda coisa que ele fala depois de falar o nome dele. Porque ele realmente não se importa, ele se aceita, ele tem um orgulho daquilo, de ter conseguido chegar onde ele chegou, enfim. Então, ele sempre foi muito, muito estudioso, gosta muito de estudar idiomas e tudo. Ele teve um problema mais de afastamento, assim, das pessoas, foi na época da pandemia, que isso acho que aconteceu com todos nós, né? Que aí não tinha a rotina da escola, porque a rotina para eles é muito importante. Então, voltar para a escola foi uma fase difícil, né? Que ele já não queria mais ir, ele já não tinha mais vontade, ele perdeu os laços que ele tinha com os amigos, então para ele foi muito difícil. Então agora ele está fazendo faculdade, e lá nessa faculdade ele está com a tribo dele, com as pessoas que têm o hiperfoco que ele tem, que é no idioma japonês, que é o que ele gosta. Então ele faz faculdade de letras com habilitação em japonês, na Federal do Paraná, e está se dando muito bem, está feliz, está se virando sozinho, incrivelmente, assim. Eu fiquei muito tensa quando deixei ele lá. E meu marido dizia, eu sabia que ia dar tudo certo. E realmente, ele não liga pra perguntar as coisas, ele se vira, eu pergunto, fez isso? Fiz. Foi, almoçou, jantou? Tudo. Ele se vira com absolutamente tudo. Eu nunca subestimei, né, que ele fosse fazer isso, mas a gente sempre fica tensa, né? Mas o Matias foi uma criança e um adolescente muito treinamento mesmo, pra ter essa vida que ele tem hoje, né? Então ele foi treinado a cada dia, né? Eu falava pra Sil que quando eu comecei a deixar ele pro centro sozinho, por exemplo, eu deixava o carro um pouco mais afastado, falava, leva essa sacola ali pra mim naquela loja, e fala com aquela moça, tipo, 10 metros da loja. E depois eu fui afastando as coisas, fui deixando cada vez mais longe. Vou no dentista. Daí eu deixava ele no dentista, ele ia pelo caminho, olha só como eles são, né?
todos metódicos, né? Ele ia pelo caminho que eu fazia de carro. Assim, eu lembro. Porque ele não conseguia pensar que, eu posso entrar nessa rua mesmo que é contramão. Então ele fazia o caminho que ele ia de carro, que eu ia de carro com ele, que era muito mais longe. Né? Mas era o caminho que ele conhecia. Mas é o jeito que ele... E depois ele foi se adaptando às coisas, à vida, às rotinas, a fazer tudo sozinho. Então hoje ele é completamente independente. Mas foi muito treino, muito trabalho, muita briga também, sabe? Porque filho é filho, a gente dá aquelas... A gente dá, né? A gente às vezes quer arrancar os cabelos, né? A gente fica estressada. E não é assim, não é porque é uma criança atípica que a gente não vai ter rotina, que a gente não vai ter ordem na casa, que a gente não vai deixar as coisas funcionando. Não é um oba-oba e só porque é autista eu vou deixar ele fazer tudo que ele quer. Exatamente. Não, né? E as famílias têm que ter consciência disso, né? Das rotinas, porque eles precisam estar treinados a viver as rotinas da gente. Porque eles têm que saber que eles vão precisar ir num restaurante, que eles vão poder ir numa igreja, que eles vão poder ir num cinema. Então a gente vai treinando eles para viver em sociedade, né? Para eles serem acolhidos, inclusos em tudo, né? E ter aquela felicidade de eu vou com meu filho onde eu quero, né? É tão bom, né? A gente Qual ser que aceito. É o nível do Matias? O nível de suporte 1. E ele com ainda altas habilidades. Tem alta dupla excepcionalidade, então, né? E ele é ótimo em idiomas, é o que ele mais ama. Sim, eu sou formada em letras, né? É mesmo? Que boa, vai ter um parceiro de trabalho. E ele focou na... ele tentou fazer linguística na Unicamp, em São Paulo, mas ele não passou passou na primeira fase, não na segunda. E foi bom até, porque daí em Curitiba é mais perto, a gente ficou mais seguro, né? E a gente tá muito feliz por ele. Sim, daí ele tá... Mas é só estudado japonês, é isso? Só japonês, é só daí japonês. Ele vai dar aula de japonês. Olha só. Ele tá... Nossa, ele tá muito feliz. Eu imagino. Se encontrou mesmo, assim, né? Porque ele pensou em outras coisas, né? Quando eles são pequenos, eles sonham com tantas outras coisas, né? Daí ele gostava de cálculo, ele gostava de tanta coisa, fazer aquelas contas, equação de segundo grau enorme. E a gente achava que ele ia ser um cientista, né? Mas não. Aí quando se encontrou nas letras, foi o que ele amou e faz muitos anos que ele estuda sobre isso. É um estudioso mesmo, daquele que se debruça mesmo para estudar. O orgulho da mãe dele, né? Sim, com certeza. A gente, como disse a Sil antes, a gente fica orgulhosa assim, de cada movimento, né? Eu acho que é toda mãe, isso não é mãe atípica, né? Não. Que a gente fica orgulhosa e a gente sabe, né? Cada detalhezinho deles, né? Cada um. Então, por isso que às vezes assim, as mães acabam investigando bastante, sabendo os profissionais, tudo, né? Quando tem as crianças, porque elas vão atrás, né? Mas não é toda mãe que consegue, a gente sabe disso, que às né? vezes a gente recebe as fotos lá no grupo que a gente tem das profissionais, ela coloca as fotos lá das crianças, alguma evolução que elas fizeram, e daí quando a gente vê aquilo, sabe que dá uma sensação assim de que a gente é meio mãe daquelas crianças também, sabe? Ele tá sorrindo, ele conseguiu sentar, nossa, aquilo é uma alegria que não tem tamanho, né? É gratificante. Sim, ainda demais. mais que vocês ficam, né, com as crianças assim, né? Vocês acabam, assim, não sei como que não sei se tu sempre tá na não, né? Não. A gente acompanha... Mas assim, meu trabalho é home office. Né? Porque eu acho que tu é presidente em si, tem um papel diferente também, né? Sim. Mas acaba conhecendo porque tu tá nos eventos, né? Tu acaba conhecendo. Mas a Rita é bem atuante, ela tá sempre por lá. Eu digo assim, não todo dia. Mas é uma delícia ver a evolução deles, com certeza, meu Deus. Mas essa empatia, assim, é nossa, realmente a gente tem, porque é isso mesmo. A gente tem as crianças, os adolescentes como nossos filhos e as mães como irmãs. A gente se sente tudo no mesmo, ali na mesma história, mesma situação, né? Umas com algumas dificuldades, outras com outras dificuldades. Que casamento, na alegria e na tristeza. Sim, o Júlio participou de um grupo lá, né? Com a Flora, na época. Acho que a Flora nem tá mais, né? Não, ela já tem a clínica dela. Ela tem a clínica dela. E ele participou, o Júlio adorava ir lá. E eu também sempre me sentia acolhida, que assim. Bom, a gente fica feliz. Né? Só não deu certo mais a questão depois, porque eu acho que não era bem porque o que acontece, ó? O estilo de terapia também, às vezes, né? Não era o foco, o que ele precisava para aquele momento. Não era bem o que era para ele naquele momento, né? Sim. E tem... Isso que é uma coisa assim, quando as mães querem procurar uma terapia, elas não conseguem também diferenciar, né? É difícil às vezes, o ideal é ter um direcionamento médico mesmo. Médico, tem a avaliação bem certa, né? E porque a gente tem neuropsicóloga, neuropsicopedagoga,
Sim. TO, né? Que mais? Fisioterapeuta, fonoaudióloga, né? São muitos. E psicopedagoga também, né? O Augusto já faz na PAI, já tem 1 ano e pouquinho, né? Ele faz psicomotricidade. Ah, sim. Né? Já fez na piscina, tá fazendo no solo agora, e ele faz psicopedagoga também, né? A gente gosta, né? Adora, né? Porque eles têm uma interação diferente. Fora isso, eu também faço acompanhamento dele em casa, né? Claro. Toda semana ele tem a rotina dele, com foco no inglês daí, né? Com foco no inglês. Que legal. E é muito engraçado, porque eu tenho descoberto, assim, apesar de ele ter demorado para falar, né? E a gente sabe que é autismo, porque daí já viu no Júlio, então o caminho dele foi curto, né? Eu acho que foi com 1 ano e meio, né, Baldo? 1 ano e meio, a gente já estava no médico com ele. Daí o médico, faça terapias, né? Não faz mal para uma criança receber, né? Então, se lá na frente tiver o diagnóstico, tá tudo certo, você já estava adiantado, né? E ele estava com atraso de fala, né? Só que eu tenho notado que ele tem umas coisas assim um pouco diferentes, que é contar números muito altos, né? Contar de trás para frente os números. O inglês que ele tem aprendido também é um pouquinho diferente, assim, tipo, a gente dá aula para muita criança na mesma idade, né? Eles aprendem, mas a facilidade, como foi falado, às vezes foi falado uma palavra uma vez só e já pegou, e eu tô nessa... Sabe aquela quando dá aquela coisinha assim na mãe? Oxa, que é isso aí? Tá diferente isso aí. Né? Daí como o pai tá na avaliação também, né? Para alta habilidade ou para o autismo e TDAH também, né? Então fica ali aquela dúvida também, será que o irmão também não é? Né? Mas também, se não for também, tá tudo bem, né? O mais importante é a gente se aceitar, né? Claro. Enquanto mãe também, né? Porque quanto mais mais cedo também a gente se acolhe, a gente aceita, a gente sabe o que a gente está tendo que passar para o nosso filho, melhor vai ser a intervenção, tudo para essa criança, né? Lá na frente, né? Então, o mais importante é como a gente vai deixar a nossa criança lá para frente. Mas agora tu falou um negócio do teu marido e eu vou te falar uma coisa que eu acho muito importante. Fala, que uma vez a Maria Helena, psicóloga do Matias, até me falou. De quantos diagnósticos surgiram depois que os filhos foram diagnosticados. Sim. Né? Isso é um número de bem... pais, de avós, de verdade. Mães, de sobrinhos, de tios. Às vezes uma lista numa família, né? Ah, meu Deus, agora eu entendo por que eu sou assim. A pessoa fala, né? Sim. Ela falava que ela disse que ela dava palestras e falava sobre os sintomas e tal. E daí ela perguntava, quem aqui acha que tem esses sintomas? Ela falou que quantos pais levantavam a mão? Então, isso é uma forma também de alertar a família, né? Aí todo mundo fazer um acompanhamento, todo mundo se aceitar. Tu lembra qual foi os sintomas que a Prosilar... Foi, né? Foi a Patrícia. A Patrícia, desculpa. A Patrícia acabou te falando, de repente ela falou algumas coisas. E quando ela falou, eu me toquei que eu já tinha percebido, mas eu não sabia o que era. Né? Tu lembra desses sintomas? Lembro de todos, ele tinha vários. Ele colocava os carrinhos um do lado do outro, ou ele fazia colocava as letras uma do lado da outra. Todos os brinquedos ele fazia filas. Eram filas intermináveis. Né? Fila. E daí ele tinha muita ecolalia também. E ele não andava na ponta dos pés, mas ele não olhava nos olhos. Quando eu ia buscar ele na escola, mesmo bebezinho, engatinhando, ele ia por cima dos outros, assim, passando pra chegar até mim, tipo, como se ninguém existisse. E vários outros sintomas. Mas o que chamou a maior atenção que chamou a professora foi que aos 9 meses, eu, como eu era jornalista, escrevia muito, e naquela época era tudo com bloquinho, né? Sempre com aquele bloquinho na mão, escrevendo. Daí ele sempre pedia e eu entregava pra ele, porque ele sempre foi muito adiantado. E daí eu entregava pra ele e ele começava a desenhar bolas, só desenhava bolinhas, assim, bolinhas naquele papel. E daí eu comecei a comprar caderno de desenho pra ele e giz de cera. Eu pensei, pois, gosto disso, mas eu nem sabia, né? Daí com 1 ano e pouco, ele começou a escrever os números e as letras. Nossa Senhora. E do nada, porque não era uma coisa que era ensinado em casa. Ele assistia Discovery Kids, aqueles canais que tinham de criança, mas nada disso. Aí eu pensei, vou lá comprei um pacote na época que vinha um monte de letra em número de EVA. E levei pra casa. E daí ele começou a falar. Ele falou primeiro
isso do que qualquer outra frase. Eram os números que ele falava. Daí ele ficava escrevendo, dizia 7, 9, 1, sabe? Ele ia escrevendo. Tanto que de manhã ele acordava no berço, em vez de ele falar, tipo, bom dia, ou papai, mamãe, pra chamar, ele gritava lá do berço, 7, 4. Ele dizia os números, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele falava, 1, 2, 3, vão levantando. Eu sou o despertador. E daí começou a juntar aquilo, daí com 1 ano e 7 meses, que quando ele já estava na escolinha há algum tempo, já fazia quase 1 ano, ele começou a se alfabetizar. E daí com 2 anos ele já estava completamente alfabetizado. Então não tinha como não ser. Era óbvio, né? Sim, era óbvio. Então e ele tinha vários sintomas, vários. Ficar deitado no chão, porque era aquela coisa mais, aquele corpinho mais molinho, assim, que não ficava retinho, estava sempre encostado, sempre jogado. Mas sempre... tu nunca tinha... Não tinha assim, diagnóstico, prestado nem atenção sabia. Nisso. Tá? Não. Nem sabia, achava de certo que era tempo, né? Aquilo que às vezes alguns pais pensam, né? É assim, isso é fase e tal. Mas aí quando frequenta a escola, daí o negócio pega. Porque daí tem comparação. Aí tu consegue comparar. Porque quando tem vários primos, ou né, todo mundo junto, a família grande, né? Aí tu consegue mais ou menos dar uma olhada. Mas dentro da escola é inevitável. A comparação vem. Por que ele tá fazendo aquilo e o meu não? Por que aquele não sei o que e o meu não? E assim a gente vai, né? E as professoras, então, elas têm um olhar de águia. Sim. Antes da gente falar, né, da AMA, né? Propriamente também, educação vem de casa. E limite, toda criança precisa? Sim. E aí? Sim, totalmente. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, claro. Educação vem de casa, Sil? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente nunca pode esperar da escola, né? Tem que ser em casa. Né? A escola é um complemento. É algo que tu vai aprender, mas não... que tu vai aprender outras coisas para tua vida, mas não coisas... que tu precisa, né, pro dia a dia, né? E a educação, nossa, isso tem que estar intrínseco na pessoa. Então, os pais não têm que deixar passar nada e nem tem que ficar cobrando professor. Eles é que têm que tomar a iniciativa, né? E, né, a gente, infelizmente, a gente ainda se depara... com pais, eu estou pagando aqui, né? Eu quero que meu filho seja recebido dessa forma, que o tratamento seja esse com ele. Eu quero que vocês deem um retorno sobre tal coisa, que vocês mudem essa forma dele se comportar diante de... Não, né, gente? Isso é em casa, com certeza. Claro que pro lado atípico existe um pouco, né? A gente não pode ser assim tão enérgico, né? Mas precisa ser firme, né? Nunca gritar, né? Nem mãe atípica e nem atípica. Mas tu precisa ser firme no que tu fala, né? A pessoa tem que sentir esse respeito. Não, é isso, né? Não é mais ou menos. E pronto. O certo e o errado, né? Exatamente, não tem. A pergunta foi justamente por isso, porque às vezes as pessoas vêm e me falam assim, nossa, mas teus filhos são autistas, mas eles são tão queridos, eles abraçam, né? Eles são tão comportados, eu acho que é a palavra que eles querem usar. Mas tudo a gente passa, né? Com eles, né? Às vezes a criança típica vai fazer umas 5, 6 vezes, a criança atípica vai fazer umas 10, 15 vezes e olhe lá, né? Às vezes bem mais. Mas a gente tem que ser persistente. Então, essa questão casou realmente assim com aquilo que eu queria perguntar. Né? Que tem que vir de casa, porque nem tudo é do autismo, né? Não é, né? Às vezes é a questão da educação também. E os pais se enganam, né? Porque acham que o filho sendo assim, mas tadinho, mas já é tão cobrado, mas já é tão isso, mas tão aquilo. Isso. Quando se dão conta, não tem mais controle, né? E a gente tem que... se a educação boa vem de casa mesmo, ela evitaria muitas coisas, né? O bullying, o racismo, tantas coisas, né? Para todas as famílias, com certeza. Porque aí nossos filhos seriam mais aceitos, né? Não sofreriam tanto, talvez, né? Então, ensinar isso em casa, né? O respeito, muito o acolhimento, incluir mesmo, né? Saber que aquele amigo, talvez ele não vá jogar bola junto. Mas ele pode, sei lá, eu posso cantar com ele, posso ler uma história para ele. Quando ele se desregular, ficar agitado, eu posso ir lá perguntar se ele precisa de ajuda, sei lá, qualquer coisa, né? Ensinar isso em casa, porque daí o mundo vai ser melhor, né? Todo mundo vai ter mais Essa semana tive um grupinho, né? Eles têm 8 anos. Aí eles querem combinar, porque são 2 turmas, uma de segunda e outra de terça.
de jogar futebol, um contra o outro, né? E eu gosto de futebol, né? Assim, né? Já jogava uma vez, mas agora tô meio... Tá aposentada do futebol. Mas eles estão se combinando e tal. Daí um menino falou assim, mas o Pedro não vai? Porque o Pedro não gosta de futebol. Eu disse, mas ele pode ser o árbitro se ele quiser, né? Ele pode também assistir, que nem a teacher vai estar lá assistindo. Aí o Otávio, é verdade. Então também vem, né, da gente na sala de aula ter essas conversas, né? Porque... O Jorge seria narrador, né? Isso, narrador, viu? Então, né? E daí o Pedro... tem que saber o dia, né? E o Pedro, ele tem TDAH, né? Então, daí tem às vezes não foca, né? Mas é um amado também. Eu acho que a gente tem que procurar momentos, assim, quando a gente, né? Pra estar incluindo todos, né? Sempre, né? Sim, em qualquer sempre. situação, Em qualquer né? lugar. Em qualquer E situação. se as mães soubessem o quanto seus filhos típicos aprendem com os atípicos, né? Com Nossa, certeza. quanta experiência de vida. E até para realmente valorizar tudo que tem, né? A criança amadurece com um amigo atípico, né? Os pais deveriam repensar quando tem alguns que a gente sabe, infelizmente, né? Por essa nossa situação, às vezes a direção nos chama para conversar com alguns pais que não aceitam laudo e tudo mais. Então, tem aqueles pais também que, o fulano lá está atrapalhando meu filho em sala de aula, né? Tem bastante. Então, repensar isso, sabe? Fazer o filho ver de outra forma a condição desse colega. Então, nos falta muito essa cultura, né? Esse pensar no próximo, essa empatia, né? Todos saem ganhando, todos, os dois lados. Sim, Verdade, sim. sempre tem que aprender, Isso. né? Com qualquer pessoa, né? Então, tá bom, vamos falar um pouquinho mais da AMA, então, né? O início da AMA, quando é que foi? Vocês lembram? Faz quantos anos? Foi A fundação em 2017. Né? Mas a gente já vinha 2017. se encontrando antes. Tá. E começou justamente, como vocês falaram, né? Se com um encontrando grupo com os pais. de pais, com os né? pais. A gente fazia encontros, às vezes, lá no prédio da CIL, né? Ou às vezes em algum outro lugar. A gente arrumava um lugarzinho pra sentar, conversar. Né? Era assim que a gente fazia, né? Às vezes vinha 5, às vezes vinha 10, às vezes vinha 20 pessoas, às vezes vinha 2, mas a gente não desistia, né? Bem isso aí, porque a gente tem um caminho, né? E até no projeto do Mães e Vozes ali, né? Que a nossa intenção era que eu ainda não consegui participar. Mas vai, né? Vou, Vocês duas sim. estão convidadas, tá? Vai dar certo. Porque é uma intenção diferente, assim, né? sim. E desde o começo eu e a Simone tivemos esse pensamento, assim, a gente pensa igual, é bem parecido, né? Né? Como Deus provê, né? Sim. E eu e a Simone pensamos, desde o começo, se a gente conseguir ajudar uma mãezinha, né? Que precisa da nossa ajuda, já tá ótimo, né? E a gente tem levado essas conversas também, quão importante é para elas, né? Que se elas estão bem cuidadas, se elas estão sendo, né? Não é só informação, né? Como a Sil falou. Mental também, né? O autocuidado, né? Aquilo que a gente precisa fazer pela gente, pra gente estar bem, para poder cuidar do outro, né? Isso aí, transbordar. Porque a gente sabe o quanto é problemático a questão do suicídio, né? Das mães, a depressão, o vontade Ansiedade. de desistir, de sair correndo, de largar tudo, né? E a gente sabe que nem todo pai é presente, a maioria não é, né? Infelizmente. Porque na hora que vem o diagnóstico, os problemas, nem todo pai fica. A mãe tem que ficar lá aguentando as pontas, às vezes sozinha, né? E isso abala muito a saúde mental, né? E às vezes ela não tem vontade, né? E quando ela se reúne com outras mães, né? Parece que, que bom, aqui eu posso falar, aqui eu posso chorar, aqui eu posso reclamar. Né? É tão bom ser a nossa intenção desde o início, né? De ter esse momento para elas, né? Não focar, sim, na questão de diagnóstico, na questão... Mas é difícil, né? É difícil, né? Mas focar no cuidado para elas, né? Que bacana, porque vocês tentam tirar elas daquele... para elas se olharem, né? Enquanto mulher, enquanto mãe também, antes de tudo, né? Lembrar daquela criança que ela recebeu no colo lá atrás, né? A gente muda, né? A gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, mas ter esse olhar para elas. Para elas. Né? Aí vocês possibilitam isso com os profissionais que convidam. Isso. É muito bacana, porque a roda de conversa que a gente de vez em quando faz com elas é para desabafar.
É para falar sobre mesmo o dia a dia. Aquele mastigado, castigado. Né? E tem que ter, vocês aí levam para ter. Elas olharem para dentro de si. Então, legal. Olha só como complementa mesmo. Assim, né? A gente tem conversado, né, com as amas, tem conversado, né, com a Ecovale também. Então, assim, não é pro profissional de saúde, né? E é pra mãe atípica, né? A gente tem, não é pra ninguém mais, assim, é pra mãe atípica. Por que a gente fala isso, né? Que bom. Porque o intuito lá é elas conversarem, elas terem aquele momento, né? Que nem esse do autismo, o tema é ambiente familiar. Então, a neuro vai falar sobre a família, né? Não sei qual que é a abordagem dela em si, mas é a família, né? Então, quão importante é a gente se conhecer, se identificar, ter a identidade da gente também. O que a mãe, né? O que ela vai fazer como mulher e tal, também, né? Exatamente. Isso. Então, a gente tinha pensado nessa situação, né? E no fim, quando vocês foram com a AMA, né? Vocês já pensaram já desde o início que vocês iam trabalhar com as crianças? Isso. Sim, sempre. Já tinha esse foco. Sim, porque assim, um pouquinho antes da Rita, entra a Sônia Moretti, a neuropsicóloga aqui em Rio do Sul, né? Que para mim foi a primeira profissional que abriu caminhos assim na área do autismo em Rio do Sul. E Alto Vale, eu chamo Sônia Moretti e também Manuela Sorgato. São as duas que na área da fonoaudiologia e a psicologia. Sim. Essas duas profissionais que nos ampararam bem lá no início, há muitos anos atrás, né? Então, assim, esse coração, né? Essa vontade partiu da Sônia também, na época, né? Que ela falava, meu Deus, Sil, olha só como a gente vai conhecendo as mãezinhas sem condições financeiras e elas ficam vulneráveis e nada dá para fazer e papapá, né? Meu Deus, e aí um dia eu me lembro que, chorando com ela, eu disse, um dia esse diagnóstico vai chegar para uma mãe que vai ter outra, que vai realmente direcionar ela para todos os lados, sabe? Sim. E a Sônia veio do jeito dela sustentando essa ideia em mim, porque a Sônia é uma pessoa cheia de conhecimento. Hoje ela é autora de livros, de brinquedos, né? Vive mandando lá para a AMA. Vender aqui também, né? Nossa, só que então, é aí que eu vou chegar. Me peça tudo, Sil, tudo, menos para ir lá falar sobre. Querida. Né? Então, todo ano eu... Cada um com as suas habilidades, né? Sim. Todo ano, Sônia, só uma meia horinha, uma fala tua. Pode falar só do que tu criou para ajudar. Tu diz numa palestra. Não, mas aqui talvez... Não, ela disse, então não, Sil, não. Eu aqui, com meus atendimentos e as minhas criatividades. Ok, Sônia? Se você nos vê nesse momento, sabe que eu te amo demais. Sou muito grata por ti. E cada uma faz o que realmente sente vontade de fazer, né? Sim. Então, mas fica o convite, né? Então, respondendo a sua pergunta, por isso, sabe? Porque a gente olhava para o lado assim... E eram muitas mães, muitas, sem direcionamento. Então, vamos lá. É com eles que nós vamos um dia trabalhar. Sim. E onde vocês querem chegar? Nossa, meu Deus, minhas ideias são milhares. Hoje a gente avistou um prédio ainda. Nossa, hoje eu já olhei o prédio, esse prédio ali que eu vou comprar pra botar ali. R$2 no bolso. Tá vendo o poder das palavras? Tem que declarar, tem que sonhar. Tem que sonhar. A gente tem muitos planos, muitos projetos. Eu ouvi dizer que você já tem uma indicação para vocês crescerem ali, né? Sim, a gente tem uma emenda, a gente recebeu uma emenda parlamentar. Ai, gente, que bem. E a gente vai ampliar a sede ali, né, a nossa casinha, e vai ser mais uma construção atrás de 2 andares, até porque ali a gente pega enchente, né, Stephanie, tu sabe? Então, a nossa cota ali da parte de baixo da casa é bem baixa, 9 metros e meio. Lá em cima não, são 12 metros, então lá a gente... Na última enchente não, porque deu 13,4, então acabou pegando lá em cima, mas a gente acaba perdendo tudo embaixo. Então, a nossa intenção com essa ampliação é levar a sala da fisioterapia, né? Porque os equipamentos são caros. A sala de música tem equipamentos caríssimos também. Então, a gente quer passar essas 2 salas para cima para resguardar isso. E na parte de baixo, fazer um auditório, fazer uma
um lugar para as crianças brincarem, correrem, enfim, deixar de repente a educação física para elas jogarem uma bola, um espaço aberto e fazer um lugar para a gente treinar o cotidiano. Ali tem esse espaço? Sim, a gente tem a parte para ampliar, ainda tem mais uma outra parte, que daí a gente quer investir num jardim sensorial, num parque, a gente já ganhou o parque também, né, nos projetos que a gente se inscreve, e todos os lugares que tu pode imaginar que a gente sabe que tem projetos, a gente se inscreve, porque a gente vai atrás mesmo, sabe? A gente se inscreve, a gente tem parceiros muito legais, né? Sicredi, Cicobi, Supermercado Nardelli, não vou cair numerando todo o pessoal do risoto. Os amigos do risoto, tudo bem? Nossa, a gente, mas é tudo um projeto, e a gente sabe que as coisas são assim, porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é das pessoas, né? É do associado lá da cooperativa, é do pessoal que comprou o cartão do risoto, é o pessoal que fez compra no Nardelli, esse dinheiro não é nosso. Tudo com prestação então, de contas, a gente tem que fazer prestações de contas rigorosíssimas, então a gente leva esse trabalho muito a sério, a gente tem captação de recursos também da Prefeitura Municipal, né? Então a gente tem que dar conta desse dinheiro também, e é por causa do governo municipal que a gente consegue pagar os profissionais, né? Porque sem eles a AMA não existiria. Sim. Então é isso. Eles deram o recurso e a gente foi atrás. Então eu até brinquei com o prefeito aquele dia que a gente foi lá. Só me dá o dinheiro, prefeito, o resto eu dou um jeito. Né? Porque a gente sabe como fazer. A gente está no caminho. Então a gente tem projeto. Pronto, né? E daí a gente sonha tanto. Mas eu e a Silvânia, a gente tem uma coisa muito certa na nossa vida. E não erra, não tem erro. A gente pode estar lá com R$15 na conta. E a gente fala, amiga, como vamos pagar aquele tal coisa? Não é do nada, que a gente sabe que é Deus que faz essas coisas, né? Mas do nada de Deus vem aquele dinheiro no dia seguinte. Ou vem um dinheiro que alguém doou, ou alguma coisa que a gente ficou de receber, ou algum recurso que ficou trancado e daí vem. E agora está acontecendo com profissionais, né? Isso. E agora as coisas estão assim, ó. Nossa, porque só eu tinha vai. Essa preocupação ano passado, quando eu conversava com as pessoas, era a questão de falta de profissional, né? Sim. Então, vamos profetizar aí. E a PAI também tem essas dificuldades com profissionais, né? E até clínicas particulares também tem alguns profissionais. É que assim, algumas profissões estão hipervalorizadas. Ainda bem, ótimo para os profissionais, né? Que até profissões até que há tempo atrás nem ganhavam muito, né? Tem psicóloga trabalhando como vendedora em loja. Isso, né? Não menosprezando, mas veja bem, não exercendo sua função, que é tão importante, né? Então, que bom que esses profissionais estão surgindo para atender as pessoas, abrindo clínicas, abrindo, né? Isso é muito bom, porque quem tem condições vai lá, né? E a gente fica com quem não tem. A gente dá esse suporte. E quanto mais dinheiro a gente tiver, mais a gente vai aumentar e crescer e então, sonhos. assim, Stephanie, se hoje temos 58 famílias atendidas, com 107 na fila de espera, né? Poxa, por que não ter um centro que atenda meio período para que a criança possa estar com uma equipe multidisciplinar a manhã inteira sendo estimulada? Tu diz na escola? Não, no centro. Na nossa AMA. Porque tinha uma ideia aí, né, na campanha passada de fazer as escolas assim. Não sei se vocês chegaram sabemos, tanto sabemos que também divulgamos o vídeo que foi feito e agora estamos com uma esperança muito forte, porque essa pessoa é do governo atual. Então, quem sabe isso vai acontecer, né? Que maravilha, estamos assim, ó, esperando por esse projeto. A gente fica muito ansioso por isso, né? Exatamente, porque a gente sabe, nós dependemos de políticas públicas, nós não temos outra condição, ou é através de projetos, né, privados ou política pública que facilita o nosso caminho. Então, assim, por que não um centro onde meio período essa criança estivesse assistida com uma equipe multidisciplinar? Um momento de descanso, momento de lanche, um momento de estímulo. Iria para casa com a sua mãe, que já teria um período para descansar, para fazer um trabalho de meio período, né? Ou para, enfim, a mãe, o pai merecem esse tempo. Até para estar melhor. A criança merece também. Exatamente, porque para receber essa criança, né? E aí, se ela outro período vai na fase escolar ou não, essa mãe está, né, descansada para encaminhar e ajudar ele. Porque isso, quem sabe, seja tema para uma outra situação, que eu sei que o tempo está esgotando, mas assim, essa conscientização dos pais. Vale a pena estar na escola regular? Sabe, é um tema para se... De repente, você... né, convidar pessoas que falem sobre isso, sabe? Fazer um debate sobre porque isso. Porque é difícil, né? Se colocar no lugar de mãe. Mas até onde a criança deve estar numa escola regular quando ela não é verbal, quando ela não tem
as condições para adaptação de material, sabe? Uma série de coisas. Que são casos e casos, né? Com níveis, casos e né? casos, Sim, níveis. sim. Não Né? generalizando. Então, nós queremos ser esse centro. Com certeza. Que ao menos meio período possa estar com essas famílias. Esse é Se o Deus nosso... quiser, amém. Amém. E eu não posso encerrar nada antes de lembrar de uma coisa. A gente recebe também recursos do FIA, que é o Fundo Sim. da Infância e da Adolescência. E por que eu vou tocar nesse assunto? Porque daqui a pouco vai ter imposto de renda e as pessoas têm que falar com seus contadores, pedirem para que parte seja doado para o fundo do idoso e o fundo da criança, porque esse recurso vai ficar aqui. E é o recurso que a gente usa. E tem muitas, E é direcionado, né, para o nosso isso. E a gente região, tem potencial para muitas coisas, para 4 milhões. E o FIA arrecadou ano passado só 1,5 milhão. A nossa cidade tem potencial para arrecadar 4 milhões de reais. Olha só. Então a gente tem que falar com o contador. Eu sei que dá trabalho, que às vezes o contador quer fazer declaração simplificada, que é mais complicado. Mas chegar para ele, por favor, meu contador querido, né? Faz essa declaração aqui completa que eu quero doar parte para o fundo. Que daí todo mundo fica beneficiado com isso e isso fica para nós, né? Para nossas instituições. Então, eu posso dizer que a gente vai ter um outro episódio, né? Com vocês. Pode ser, porque chamar. ficou muita coisa aqui para mim perguntar. Claro que sim, né? a gente adora. E foi um prazer, gente, ter vocês aqui. Prazer foi adorei. nosso. Tá? Sempre muito... A gente aprende sempre, né? Muita coisa diferente. Conversar sobre o autismo, né? Sobre aquilo que a gente vivencia todo dia é maravilhoso, né? É maravilhoso. E quando a gente tá nesse mundo, a gente aceita esse mundo, é diferente, né? A gente começa a ver a vida de uma forma diferente, né? Isso. E eu queria agradecer vocês duas. Muito obrigada por virem, né? Se vocês quiserem deixar uma palavra final. Eu quero te agradecer, na Pode verdade, né, pelo convite, porque a gente gosta muito de falar sobre esse tema. E é um mês especial, um mês que a gente precisa tocar nesse assunto até cansar, falar sobre o autismo sempre. E para que as pessoas entendam e acolham as crianças. Então, muito obrigada mesmo, porque a gente fica muito feliz de ser convidada sempre. A gente gosta de falar sobre o tema. Pode chamar quando quiser. É rádio, TV, a gente tá em tudo. Porque a gente é jornalista, então a gente é faladeira. Né? Faladeira por natureza. Que bom, queridas. Stephanie, essa é a razão, né? É despertar cidadãos, assim, menos preconceituosos, né? Eu sempre falo isso. Porque a gente ainda se depara com isso. Com pessoas assim, que têm preconceito, né? E assim, ó, deixa eles se manifestarem. Lugar de autista é onde ele quer estar, da forma que eles, né? Então, poxa, não tenham esse preconceito, né? Estejam acolhendo essas pessoas. Hoje ainda eu fiquei tão feliz em saber que nós temos um menino que está trabalhando num comércio aqui de Rio do Sul e ele está muito empolgado, muito feliz. Verdade, quando ele lá. 3 semanas, né? E assim, aí vem esses grandes estabelecimentos que precisam ter uma cota ali para PCDs, entram em contato para a gente enviar currículo, divulgar aos pais. Nossa, que alegria, a gente só quer contribuir, né? Então, a sociedade precisa se unir, né? Nós somos um povo hospitaleiro, um povo acolhedor, que continuamos assim, né? E só frisar aqui rapidamente, aproveitando teu espaço, dentre várias situações que nós abordaremos no mês de abril, mas no dia 12, pontualmente, um sábado, nós estaremos. Nós, nossa equipe, alguns pais, algumas pessoas, até estudantes, nas sinaleiras de Rio do Sul para um pedágio. A gente necessita, ajudar, gente. porque os projetos são direcionados e o pedágio, ele nos permite a usar para custeio e manutenção, né, da sede, que também é uma prestação de contas, que é mandado para a Secretaria de Empreendedorismo do município, mas nós precisamos desse valor. Sabe, nós precisamos, então contamos com a participação e ajuda. Qualquer valor, qualquer centavo é uma soma que lá no final nos ajuda muito. A gente só tem a agradecer. Muito obrigada. Então é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos que assistiram até agora e até o próximo.